Então, agora sim, vamos gravando aí, tá certo? Na última aula nós falamos sobre a questão da reforma, da surgimento do protestantismo, certo? Surgimento do protestantismo, muitas pessoas, então, falando contra a Igreja Católica, né, grupos lá da Alemanha, daquela região lá, né, com o Martim Lutero e tal, colocando um punhado de apresentando um punhado de problemas que a igreja tinha, a igreja católica, funda-se então outras religiões, né, que nós vamos chamar de protestantismo, né, religiões que protestavam contra a igreja, príncipes que protestavam, né, contra a igreja também, vão proteger aí o Martim Lutero, ele faz lá as suas anotações contra a igreja, né, e daí nós temos um cisma, né, uma quebra da igreja, né, um aparecimento de outra religião, que era, no primeiro momento, o luteranismo, né, do Martim Lutero, e depois ainda o movimento João Calvino, né, começando lá o calvinismo na Suíça. Bom, já que muitas pessoas estavam então separando, saindo da Igreja Católica, né, a Igreja começou a olhar para si mesma, tipo assim, o que é que nós estamos fazendo de errado? Né, essas pessoas têm razão em falar isso, né, nós estamos tão errados assim, né, para muitos dos nossos fiéis mudarem de igreja, como é que é isso? Né, então, né, a igreja lá, qual foi a reação da Igreja Católica face ao avanço do protestantismo? A reforma católica, né, que é chamada de reforma ou contra-reforma, a gente vai ver isso aqui agora, reforma católica, escrita aqui como sendo um movimento de renovação interna iniciado no Concílio de Trento, né? Então, o Concílio de Trento é uma série de reuniões onde o Papa, né, juntamente com a cúpula lá da Igreja Católica, né, os bispos, os cardeais lá, eles se reuniam, né, para perguntar para eles mesmos, assim, para estudar o que estava acontecendo com a religião, entendeu? Será que é tão grave o que a religião fez? Nós estamos tão errados assim? Então, nesse momento lá, né, nesse período aí, eles faziam reuniões, né, reuniões demoradas e tudo, né, tentando resolver o problema. Tipo assim, vamos olhar o que é que a população, ou o que os reformistas, o que é que a nova igreja protestante está dizendo que a igreja católica tem de errado. Vamos ver se eles têm razão ou se eles não têm razão. Se nós estivermos errado mesmo, nós vamos mudar. Se nós tivéssemos chegarmos à conclusão, né, que nós estamos certos, nós vamos então continuar com aquela mesma ideia, entendeu? Então, esse aí foi o Concílio de Trento. Depois a Contra-Reforma aqui. A Contra-Reforma foi aqui um movimento de combate às ideias protestantes em todas as formas de heresia. Ou seja, todas as pessoas que agora estão se tornando protestantes e tal, eles estão falando alguma coisa contra a igreja. Se lá no Concílio de Trento nós acreditamos que aquela ideia está certa, quem falar contra ela está fazendo uma heresia. Então é um crime, entendeu? Né? Então essa questão aí de combate ao crescimento do grupo de protestantes, né, através de combater essas chamadas heresias aí, tá certo? Então, a criação de novas ordens religiosas, né, a Companhia de Jesus, por exemplo, está escrito aqui, né, fundado pelo Inácio de Loyola, né, o desenvolvimento da Inquisição, ou seja, um tribunal que julgava quem estava fazendo alguma coisa errada de acordo com o que a igreja achava que era certo. Né? Nós mudamos em algumas coisas, mas o que nós achamos que é certo tem que continuar sendo feito de jeito e pronto. Né? E o índex, que é a última coisa que está aqui, ó. Esse índex aqui é uma lista de um punhado de livros que a Igreja Católica dizia. Esses livros, né, são ruins para você chegar até Deus. São livros proibidos. Se você ficar lendo isso aqui, você vai criar a tradicional minhoca na cabeça. Você vai ficar pensando bobagens, vai ficar pensando coisas que não precisa. Você vai aprender coisas erradas. Então a igreja criou esse tal de índex aí, uma lista de livros dizendo: esses livros aqui não leia. Se você tiver em casa, jogue isso fora, queime tudo. Né? Então isso aí a igreja tentava resguardar, né, o que a igreja católica achava que é o certo. Né? Tipo assim, o que ela achava que era errado, que estava errado mesmo, eles mudaram, né, com o Concílio de Trento. E o resto que nós achamos que é certo, digamos assim, né? Então esse resto vai ter que continuar do jeito que é. Então, aqui está falando da reforma. O Papa Paulo III reuniu o Concílio de Trento para analisar as críticas que eram feitas à Igreja Católica.
de um modo geral, os cardeais, os bispos reunidos optaram por não fazer grandes alterações. Ou seja, né, nós estamos falando aí de uma igreja ou de uma religião, né, com 1.500 anos de idade, certo? Então, fazer grandes transformações nela, sendo que era a maior igreja, né, da Europa e a maior igreja do mundo, entendeu? Né, a maior organização religiosa do mundo, né? Então, fazer grandes transformações numa igreja desse tamanho, por causa de uns poucos, né, comparado com o resto da igreja, os protestantes eram pouquíssimos, só porque eles protestaram. Então, alguma coisa que nós estamos fazendo de errado mesmo, nós vamos mudar. Mas não vamos mudar e virar a igreja católica aqui de cabeça para baixo por causa daqueles caras, entendeu? Então, eles optaram por fazer poucas mudanças, porque eles achavam que em 99% das ideias de tudo que estava acontecendo, a igreja estava certa. Em alguma coisa ela estava errada mesmo. Então, vamos consertar isso, tá certo? Então, Concílio de Trento para analisar as críticas feitas à Igreja Católica, né, de uma forma geral. Então, eles fizeram poucas modificações. Concílio de Trento, né, então, o que é que eles estudaram lá, né, que ficou decidido e tal, né, a importância da fé e das boas ações para a salvação do homem. Isso aí é uma coisa que a igreja protestante estava falando contra a igreja católica, dizendo o seguinte: para a salvação do homem só precisa de ter fé, certo? É isso que é importante. O resto é a graça de Deus e tal. Né? E a igreja católica dizia o seguinte: eles estão protestando dizendo que só basta a fé para ir para o céu. Será que é isso mesmo? Né? Será que as pessoas só tendo fé já é o bastante para elas irem para o céu? Ou será que Deus vai julgar as boas ações das pessoas? Elas se dedicaram às outras, elas fizeram o bem para as outras, certo? Elas se sacrificaram pelas outras. Será que Deus vai levar isso em consideração? A Igreja Católica chegou à conclusão que iria levar isso em consideração. Então a Igreja Católica manteve essa ideia. Né? Os protestantes falaram contra, mas a Igreja manteve essa ideia. Né? Então, a importância da fé e das boas obras para a pessoa conseguir a salvação. Né? Às vezes já fez lá alguns pecados e tal, mas ele é uma pessoa de fé e ele também mostrou essa fé através de boas obras, ajudou as pessoas, então Deus pode perdoar. É essa a ideia da Igreja Católica. E a ideia dos protestantes era que a pessoa basta ter fé. Nós já vimos isso escrito nos outros PowerPoint e tem isso no nosso livro também. Depois, o papel da Bíblia e da tradição da igreja como fonte de verdade. Então, a única fonte da verdade é a Bíblia? Não. Né? Existe, então, a tradição da igreja. Ou seja, aquilo que é passado, né, entre os padres ali diretamente para a população, às vezes é um ensinamento que não está escrito na Bíblia com todas as letras lá. Né? Mas acontece que o padre ensina aquilo como certo, então essa tradição da igreja, né, o padre aprendeu com outro, com outro, com outro, com o bispo, sei lá com quem, né, então essa tradição aí da igreja, né, seria uma coisa positiva, tá certo? Então a igreja católica resolveu manter isso também, não vamos tirar essa ideia, tá certo? Vamos manter aí o papel da Bíblia, né, na fonte de fé das pessoas e também a da tradição da igreja. Depois aí, os 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria e aos santos. Então, os sacramentos da igreja foram mantidos, tá certo? A igreja católica não achou problema em manter lá os sacramentos, entendeu? Que ela já tinha antes. E também manteve o culto à Virgem Maria, certo? Não acreditando que ela é Deus, evidentemente, né? Mas acreditando que ela é uma pessoa totalmente especial, que foi a mãe de Jesus aqui na Terra, né? Mais especial do que isso. A igreja achou que era difícil. Né? Então, manteve o culto à Virgem Maria e o culto aos santos. Quando se fala culto, né, não é adoração de estátuas, esse tipo de coisa. Né? É simplesmente relembrar a memória dessas pessoas que a igreja considerou como pessoas exemplares, excepcionais, né? Pessoas que seguiram a Deus com toda a sua fé e às vezes até morreram por causa disso. Né? Então a igreja selecionou algumas dessas pessoas, né, que foram importantíssimas, destacadas, né, para serem lembradas, né, não dá para lembrar evidentemente todo mundo, mas algumas pessoas são consideradas como pessoas santas, né, como pessoas especiais, e a igreja resolveu continuar com culto aos santos, culto à Virgem Maria, certo? Então, sempre
destacando essas personalidades aí, tá certo? Depois foi restabelecida a autoridade da Santa Sé sobre o mundo católico. Então, restabelecido, quer dizer, voltou-se, né, novamente a dizer para todo mundo que, né, o Papa tem uma capacidade incrível de decisão, ele é uma pessoa que vai realmente comandar as nossas vidas espirituais, entendeu? Mais ou menos assim, o padre dizia lá, vocês sabem que alguns grupos se separaram, estão formando outras igrejas e tal, mas acontece que nós viemos aqui reiterar essa autoridade, né, sobre todos aqui, o Papa não abandonou ninguém, tá certo? A igreja continua forte, né? Tanto é que naquela época lá era uma quantidade minúscula, né, de pessoas que estavam saindo da igreja, né, e com o passar do tempo, se aquilo continuasse daquele ritmo, né, a Igreja Católica hoje seria minúscula e teria desaparecido, mas ela continua grande aí, por que disso? Né, porque ela conseguiu se recuperar de tudo aquilo que ela foi acusada, né, e o que ela achava que era certo, manteve. Algumas pessoas não concordam, mas isso aí é o livre-arbítrio, né? As pessoas podem concordar ou não concordar, né? Já falei para vocês em outro momento, não tem problema nenhum. O Brasil aqui é totalmente livre, né, de questão religiosa, então alguém pode acreditar, né, no que está escrito aqui, né, que a Igreja Católica acredita, pode acreditar lá nas protestantes, né, que deu origem às igrejas evangélicas nossas aqui no Brasil, certo? Pode ser para o lado lá do budismo, né, que não tem nada a ver, né, com o cristianismo e tal, mas pode ser de outra religião ou pode não acreditar em nada, entendeu? Então isso aí é o livre-arbítrio, as pessoas têm esse direito, tá? Então, restabelecida a autoridade, já falei e tal. Então, assim, através da Reforma Católica, a Igreja de Roma reafirmou a sua doutrina tradicional. Lembra que eu disse que algumas coisas que ela foi acusada, ela deixou de fazer, né? Ela deixou de ter aquilo lá, quer dizer, ela cortou na própria carne, tipo assim, eu estou errada mesmo, a igreja diz, estou errado mesmo como instituição e vou fazer diferente. Né? Então, os padres antes poderiam comprar um cargo, né? Eu tenho um pouco de dinheiro, não sou o filho mais velho da minha família, então eu não vou receber a herança do meu pai. Né? Então, meu pai, enquanto está vivo agora, me dá um dinheiro aí que eu vou comprar um cargo de padre. Pelo menos vou ter uma moral na sociedade, porque a igreja é respeitada. Né? Que senão meu irmão mais velho vai ficar com tudo e eu vou ser simplesmente um agricultor. Né? Eu vivi aqui no castelo, mas agora não tem nada. Pelo menos padre. E aí o pai comprava um cargo de padre. Depois, se o pai fosse mais rico, ainda comprava um cargo de bispo, por exemplo. Né? Então, a igreja parou de vender os cargos, né? E aí dizia o seguinte, agora só vai ser padre aquele que realmente tiver fé e tal, né? Aquela pessoa que realmente tenha uma inspiração de Deus, né, para poder fazer as pregações para as pessoas. E cargos, né, entrando na igreja lá, o cara entra como padre, depois que vai subindo de posto, assim que ele tenha méritos para isso, né, para virar um bispo, para ser bispo, cardeal, para ele virar um papa, alguma coisa assim. Né, não vai mais vender isso aí. Pararam, né, pararam também, acharam que era errado aquela venda de indulgências, né, tipo assim, você me paga e eu te perdoo os pecados, a igreja viu que aquilo era uma coisa totalmente absurda, né? Trocar o dinheiro lá em troca de perdão dos pecados, isso foi por pouco tempo, digamos assim, porque eles estavam querendo mais dinheiro ainda para construir a catedral, né, que é a Basílica de São Pedro, lá onde é que fica o Papa e tal, mas aí depois parou com isso, né, tipo assim, é errado mesmo, nós pisamos na bola, vamos parar com isso. Né? Então a igreja foi mantendo o que ela achava que era certo e retirando o que ela viu que realmente era absurdo, que estava errado, entendeu? Então ela foi se consertando, né? Como se fosse uma pessoa aí que, igual eu falei antes, nesse horário ainda, né? Uma pessoa que errou e depois pediu perdão e ainda conseguiu, né, se refazer aí dos seus pecados. Foi o caso da igreja, né? A igreja católica tinha muita coisa errada e depois nesse concílio de Trento aí, ela consertou, né, ou tentou consertar a maioria das coisas que outras pessoas achavam que estava errado, tá certo? Depois, então aqui nós temos aqui, foram criados seminários para melhorar a formação dos membros do clero, né, foi proibida a acumulação de cargos e os bispos sacerdotes foram obrigados a residir nas suas dioceses e paróquias. Né? Então, existiam bispos, padres, assim, com aquelas
com aquela, tipo assim, a paróquia dele é aqui, ele morava fora daqui, numa mansão, num prédio, alguma coisa bonita demais assim e tal. Então agora tem que morar, residir lá onde é que ele é, onde é que ele faz o seu trabalho lá de padre, tá certo? O seu sacerdócio lá, tá? Então, assim, mais ou menos exigindo deles aquela vida mais regrada, aquela vida, né, mais próxima da grande parte da população, que eram pessoas pobres, certo? Então, não pode, por exemplo, ele convencer as pessoas, né, sendo que ele leva uma vida rica e maravilhosa e faz pregação para as pessoas super pobres, ele não conseguiria nem dar um exemplo direito, né, sobre a vida, o dia a dia. Então, esses padres aí foram levados, né, a serem pessoas mais humildes e tal, né? Então, isso aí fez também com que a igreja se consertasse e continuasse vivo, continuasse existindo, né? Porque senão, eu já disse, estava perdendo fiéis e ali ia acabar desaparecendo. Então, foi mantida a exigência do celibato para os padres. Lembra que na reforma lá do Lutero ele dizia que os pastores lá poderiam casar e tal. Então a igreja, né, foi questionada sobre isso e no concílio lá eles disseram não, os padres vão continuar sendo celibatários, não vão se casar, né? Se ele quer ser padre, vai dedicar o tempo todo, as suas 24 horas do dia e a sua vida toda aí ao povo, né? Não tem essa ideia de ficar lá, né? Não foi celebrar a missa porque foi cuidar de um filho doente, foi para o hospital com a mulher, esse tipo de coisa, ter outras preocupações, né? Então, eu já falei para vocês que todos os padres que até hoje as pessoas entram no seminário e têm ideia de serem padres, eles já sabem que a lei é essa, né? Não vai mudar porque eles vão entrar lá e fazer um protesto, alguma coisa assim, né? Então é uma tradição muito antiga da igreja e vai continuar se mantendo. Depois, assim, através da Reforma Católica, a Igreja de Roma moralizou os costumes do clero. Quer dizer, moralizou no sentido que antes era imoral, muitos deles, né, tinham comportamentos péssimos. Então, né, aqui nós temos essa parte que chama de contra-reforma, o pessoal fala reforma e contra-reforma. Né? Então, aqui é a Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada em 1540. Lembrando que em 1540 nós já tínhamos Portugal tendo vindo aqui no Brasil, tomado posse do Brasil, tá certo? Então, só para você se localizar aí de que época que nós estamos falando. Já existia lá, né, Espanha, da Espanha vem o Condado Portucalense, né, a fundação de Portugal, né, então 1540, que nós estamos citando aqui nesse momento, certo? Então, pelo padre espanhol Inácio de Loyola, ele fundou essa companhia aí, chamada Companhia de Jesus, né? Então, para poder levar a palavra de Deus para o resto da Europa, mais ainda reforçar essa ideia, e também levar a palavra de Deus para as áreas onde Portugal, por exemplo, estava conquistando, que era aqui a América, que a Espanha estava conquistando, que era aqui a América também, certo? Lembrando que nós temos o Brasil, conquista de Portugal, né? E o resto aqui da América, praticamente a América toda, era espanhola, certo? Mais tarde, um pouquinho, né, que vai ter lá a fundação, lá o início das colônias inglesas lá nos Estados Unidos, né? Mas o primeiro momento, a grande dona da América era a Espanha e um pedaço grandão aqui na América do Sul era o Brasil, pertencia a Portugal. Então a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles vieram para cá, né, com a ideia de catequizar os índios, né, levar a palavra de Deus, alguma coisa nesse sentido, certo? Então eram companhias importantes fundadas com esse objetivo. Existiam outras companhias também, né? Então que o pessoal chama de franciscanos, né? Mais tarde você vai ter aí a companhia, né, a companhia dos franciscanos aí, tá certo? Então a gente vai ter outras companhias, outros grupos, né, que mais ou menos tinham algumas regras para eles mesmos, mas todos seguiam, né, a ordem do Papa, né? Então todos eram pessoas católicas, né? Caracteriza-se pela sólida formação e disciplina rígida imposta aos seus membros e pela total fidelidade ao Papa, né? Então, disciplina muito forte dos seus membros, né? Os jesuítas, quando vieram aqui para o Brasil, eles eram pessoas que sempre diziam o seguinte: estamos longe do Papa, mas acontece que nós obedecemos exatamente o que ele mandar, nós recebemos aqui aqueles documentos, aquelas bulas papais, né? Aqueles documentos que ele manda, né? E aí nós seguimos à risca. Por quê? Porque todos têm que seguir uma ideia só, entendeu? Nós temos que ter uma unidade. Qualquer lugar onde tiver a Companhia de Jesus segue a mesma ideia,
né? Não pode ser de um jeito, de outro jeito, conforme as pessoas querem, não, porque senão vira uma bagunça, vai acabar virando outras religiões. Então a Companhia de Jesus segue, né, o que o Papa mandar. Aí depois, só um minuto, que peraí, a sua atuação passou pela pregação da fé católica nos países protestantes da Europa e a evangelização dos indígenas do Novo Mundo. Teve também um papel importante no ensino dirigido aos colégios e universidades um pouco por toda a Europa. Quer dizer que eles também eram professores, davam aula nas colégios, faculdades da Europa, fundaram colégios também, né? Evidentemente fundaram colégios jesuítas. Aqui na América, quando eles vieram aqui para o Brasil, por exemplo, né, tiveram uma grande atuação no ensino, certo? Em ensino, né? Por quê? Porque você pode ter numa vila, né, onde tem só uma igreja e um padre só ali trabalhando, né, um punhado de gente vai ficar analfabeto, esse tipo de coisa. Então a igreja se preocupou com isso, né, em levar a educação para as pessoas, e essa companhia de Jesus aí, que os padres eram chamados de jesuítas, eles fundaram muitos colégios dizendo que as pessoas tinham, né, de ter conhecimento, as pessoas tinham de saber ler a Bíblia, principalmente, entendeu? Então, muitos padres se dedicavam a ser professores daqueles alunos. Então, como hoje vocês têm um monte de livros diferentes, naquela época não tinha condição de oferecer isso para os alunos. Então, os alunos faziam seus exercícios, aprendiam a ler tudo com base na Bíblia, né? Então, por exemplo, na língua portuguesa, né, a professora fala assim, o fulano fala com o aluno lá, né? Olha aí no seu livro, no seu texto e tal, veja aí, fala para mim uma palavra que começa com a letra B. Fala uma palavra que começa com a letra D, por exemplo. Né? Na época lá, o padre já tinha começado a ensinar os meninos a ler, né, e tal. Aí ele dizia, abra a Bíblia e aí me fala uma palavra com a letra D. Quer dizer, todo tipo de ensino, tudo que eles iam ensinar para os alunos, os exemplos, tudo vinha da Bíblia. Então o aluno terminava, né, o período lá com os padres, lendo, né, escrevendo, mas ele treinou tanto que ele sabia grande parte da Bíblia praticamente de cor. Entendeu? Não tinha esse monte de livros diferentes. O aluno tinha a Bíblia, né? Estuda num colégio totalmente católico, lá com os padres lá, e eles ensinavam a ler e escrever, e neste período, enquanto ensina a ler e escrever, ensinavam também sobre a fé católica, ensinavam sobre a importância, né, das missas, das procissões, e falava sobre Jesus e tal, né? Então isso aí era passado para aqueles alunos ali, que muitas vezes eram índios, né? Então chegar aqui e conquistar um índio velho, né, para se tornar católico era difícil. Mas aí eles começavam então com a catequese das crianças. Os padres jesuítas pensavam, nós vamos trazer a palavra de Deus para esse povo aqui para sempre. Eu tento convencer os mais velhos, né, mas às vezes ele tem a religião deles tão arraigada na cabeça que ele não vai conseguir mudar. Mas eu posso conquistar as crianças também, né? Então eles faziam ali a catequese, os meninos ficavam com os padres, os meninos ficavam disciplinados, as famílias de caboclos, aquele povo mais pobre, mais simples, né, os índios, todo mundo achava bom, as crianças estavam felizes, as crianças tinham disciplina e tal. Então, as pessoas sempre tinham aquela ideia, está na mão dos padres, então tá bem, tá tranquilo. Né? Então isso aí era uma questão que na época eles levavam a sério e os padres então aproveitavam para ensinar a ler e escrever, ensinavam também os conhecimentos sobre a Bíblia, né? Então, agora essa a reforma católica que tem uma questão que é interessante aqui, porque a Igreja Católica ela foi em dois caminhos para tentar não perder tanta gente assim, né? Começar a perder gente demais. Na época lá não era uma porcentagem muito grande, mas está perdendo fiéis, então vamos tentar parar com isso. Né? A religião protestante não pode continuar crescendo. Né? Então, nós vamos fazer o quê? Dois caminhos. Eu vou fazer o Concílio de Trento e tentar consertar os problemas que a igreja tem. Isso é um caminho. Segundo caminho, eu vou fortalecer a igreja mais ainda e vou punir quem fala alguma coisa contra ela. Certo? Então eu vou punir aquelas pessoas que falam heresias, que falam bobagens, que falam contra a igreja, que falam contra Deus, certo? Então eu vou arrumar um jeito aqui de punir essas pessoas, né? Então eles fizeram lá um tribunal para julgar as pessoas que falavam contra Deus, né? Ou falavam contra a igreja, né? Falavam contra o que a igreja achava que era certo.
Então, nós temos aí a Inquisição, né, já existia desde o século XII para combater e punir as heresias e as bruxarias. Heresia é quando, no caso aí, você fala alguma coisa que vai contra, né, as ideias da igreja, lá, se é contra Deus, por exemplo, né, você briga com Deus, fala alguma coisa que é ofensivo a Deus, ou que é ofensivo à igreja católica, eles chamam isso de heresia, quer dizer, você está falando uma bobagem gigante, isso é pecado. Né? Então, isso aí que era heresia. Então, punir os heréticos, punir as pessoas que ficavam falando contra Deus e contra a igreja, e punir as bruxas, né, que poderiam fazer lá os seus encantos e feitiçaria e tal, levar o demônio para as pessoas, era alguma coisa meio nesse sentido, certo? As pessoas falavam muito em Deus, mas falavam muito em demônio também. Algumas religiões ainda falam isso, certo? Então, a pessoa está lá fazendo a pregação lá e fala em demônio um monte de vezes assim, rapaz, você meio se confunde que você está ali para aprender sobre quem, entendeu? Fala em demônio demais. Então, eles diziam, as bruxas são enviadas demônios, as pessoas têm que morrer, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, no século XVI foi restabelecido para travar o avanço do protestantismo através da repressão. Trata-se de um tribunal eclesiástico, o Santo Ofício, coordenado por um grupo de 6 cardeais chefiados pelo Papa. Tinha por função julgar os acusados de práticas de bruxaria, judaísmo e protestantismo. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, né, numa comunidade católica, né, na época lá, Brasil colônia e tudo, né, então todos aqui somos católicos. Só que aí aparecia um grupo lá que começou a fazer umas reuniões lá na casa deles, como é que é isso, né? Então, aí vai lá, por exemplo, o pessoal lá está fazendo alguma prática estranha, né? Está fazendo umas danças esquisitas e virando o olho lá para os lados, né? Isso deve ser algum tipo de bruxaria. Então as pessoas eram presas lá assim, e a igreja julgava se aquilo é bruxaria, né? Esse tipo de coisa assim, que aquelas pessoas poderiam ser punidas. E o governo deixava isso acontecer? O governo deixava. Deixava porque a igreja era muito, muito forte ligada também ao governo, entendeu? Então a igreja tinha esse poder. Hoje, 2020, se por acaso alguma igreja, né, falar que o pessoal está fazendo bruxaria aqui, patrocínio, por exemplo, né, e o pessoal for lá e prender as pessoas, né, o advogado vai lá e o juiz manda soltar totalmente, fala, oh, você não pode prender ninguém e nem fazer julgamentos aqui, certo? Quem julga aqui é o juiz. Igreja não pode sair prendendo as pessoas e muito menos incendiar os caras no meio da praça, entendeu? Nenhuma igreja pode fazer isso. Né? O Estado, ou seja, o governo, é separado da fé, é separado das igrejas. Mas antigamente não era. Aqui no Brasil não chegou a fazer fogueira e sair queimando o povo, mas na Europa fez isso. Né? Então a igreja católica fazia isso e as igrejas protestantes, né, que surgiram, igual lá o do Lutero e do Calvino, também faziam isso, tá certo? Existiam muitas queimadas de bruxas na Suíça, né? Por quê? Porque eram mulheres consideradas bruxas, eram queimadas e tal. E também, né, só para lembrar aí, lá nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos era o quê? Era anglicano, né? As religiões que foram para lá, então, né, eram a grande maioria anglicana. E aí, lá nos Estados Unidos também tiveram lá queimas de bruxas e tal, pessoas enforcadas por bruxarias e tal, né? E esse povo, né, grande parte desse povo que enforcou pessoas ou queimou pessoas nos Estados Unidos não eram católicos, entendeu? Era das religiões protestantes, que tinham a mesma ideia. Bruxas têm que pagar com a vida, o fogo purifica e tal, né? Então essa história de queimar bruxas aí, deixar claro que os católicos, a igreja católica fez isso, as protestantes também faziam isso. Tá? No caso dos Estados Unidos, tem lá aqueles exemplos lá, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, Bruxas de Blair, aqueles filmes lá que contam histórias lá dos Estados Unidos, alguns são ficção e outros contam, né, sobre fatos que realmente aconteceram nos Estados Unidos, né, pessoas sendo julgadas e mortas lá por religiões que oprimiam bastante as pessoas, né, estou falando naquela época lá simplesmente de todas as religiões maiores, né, da Europa, lá no caso, né, a Igreja Católica e essas protestantes que surgiram. Então, se você não concordasse, fosse preso lá por causa de bruxaria, era complicado. E aí está falando também que era contra lá o judaísmo. O judaísmo, muitas vezes, era perseguido por quê? Você está numa comunidade católica ali, certo? Né? Então, o que acontece? É todo mundo
né, é cristão, acredita na santidade de Cristo. Aí chega um povo lá que é judeu, né? Então, o judeu, por exemplo, não acreditava na santidade de Cristo, né? Para os judeus, o Messias ainda vai vir, ele ainda vai vir aqui na Terra salvar os judeus, tá certo? Então, hoje em dia tem outras linhas de pensamento judeu, né, que alguns, né, umas linhas aí que até acreditam lá em Cristo, esse tipo de coisa, mas o judaísmo original mesmo, né, na cabeça deles, o Messias ainda virá, porque vai salvar o povo judeu. E Jesus, quando nasceu, era judeu, só que ele disse que se as pessoas arrependessem dos seus pecados, né, se as pessoas realmente se convertessem a uma vida santa, uma vida cristã, uma vida voltada para Deus, elas poderiam se salvar. Até o povo romano que tinha invadido a Judéia poderia se salvar. Até o povo lá do meio da China ou aqui do Brasil, se eles soubessem, né, se eles tivessem o conhecimento nosso aqui, o que Jesus quer dizer é que todos do mundo inteiro, né, se eles acreditassem em Deus, se eles se convertessem, se eles levassem a sério a palavra de Deus, todos poderiam ir para o céu. E aí o povo judeu não concordou, a grande maioria. Por quê? Porque está escrito lá, né, que vem salvar o povo da terra prometida, os judeus, esse tipo de coisa. Então, na época na época da morte de Cristo, lá, né, da crucificação, né, os judeus que foram lá buscar ele, e eles fizeram aquela prisão lá e tal, né, o romano que poderia mandar fazer isso, que era o Pilatos, ele diz o seguinte: os judeus chegaram com ele lá para o Pilatos julgar Jesus, e Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos, eu não sei o porquê, que crime que esse homem cometeu, tirem ele da minha frente, não vai colocar o sangue dele nas minhas mãos, eu não vou fazer julgamento nenhum, né? Aí o pessoal dizia: não, mas ele está falando que é o filho de Deus e tal, e o Pilatos pensava o seguinte: ele pode dizer que é filho de quem for, eu não sou dessa religião, não sou daqui, e mais uma crucificação aqui vai piorar a situação aqui na cidade. Então ele foi julgado fora dali pelos judeus. Então os judeus passaram a ser mal vistos no resto do mundo, né? Não estou dizendo que isso é certo, né? Deixa bem claro isso. Estou dizendo que isso é histórico. As pessoas passaram a acreditar assim, né? E eu, né, como professor de história, que eu estou falando para vocês aqui os fatos, né? Nós professores falamos os fatos, a gente não sai fazendo julgamentos, tá certo? Né? Então, mesmo porque o povo judeu de hoje, que nasce e vive hoje, como é que ele vai fazer alguma coisa para mudar o passado? Entendeu? Então é um negócio meio complicado de levar um julgamento por esse ponto, né? Tipo assim, no ano de 1700, sei lá que ano que era lá, falar contra os judeus aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Então isso aí é um negócio meio complicado, né? Nós temos que estudar a história falando sobre os fatos. Então esses aqui que eu estou passando para vocês são os fatos, entendeu? Não é nem um pouquinho de opinião, né? Nós temos que simplesmente passar isso aqui sem tentar, né, sem passar nenhum tipo de julgamento, né? Então, essa aqui foi a reforma católica. Então, alto da fé aqui, né? Aqui tem umas pessoas aqui, né? Que as pessoas que vai ser morto, né? Vai ser incendiado aqui o cara aqui. Aqui algumas torturas aqui, né? Suspendia o cara pelos braços aqui, alguma coisa nesse sentido aqui, né? Quando a pessoa era questionada: você é bruxo? O cara: não. Aí batia no cara: você é bruxo? Não. Depois você quebrava alguma coisa dele: você é bruxo? Ah, talvez. Né? Então, essa questão de tortura aqui não é uma coisa boa para ninguém, sabe que é? Então, isso aqui, né? Se a pessoa está sendo torturada, ele confessa qualquer coisa que o outro quiser, tá de brincadeira? Né? A dor no corpo, o sofrimento ali é um negócio complicado. Poucas pessoas chegam a manter a sua opinião até o fim, até na hora da morte ali, sabe? Então é um negócio complicado, essas torturas aqui, tá? A gente vê isso aqui, né? Então tinha essa aqui com a pessoa sendo queimada, algumas pessoas sendo aqui no lugar coberto, aqui numa sala, aqui sendo torturadas, o outro aqui sendo esticado numa roda, aqui alguma coisa nesse sentido. Então era maneiras que se encontrava, né, de fazer as pessoas confessarem que eram bruxos ou alguma outra coisa assim, e depois, através daquela confissão, as pessoas eram julgadas e depois eram punidas. Depois a Inquisição teve uma forte implementação nos países do sul da Europa, sobretudo na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Nessa região, o protestantismo teve uma fraca implantação e
Talvez por isso os alvos da Inquisição foram sobretudo os judeus e os cristãos novos, né? Cristãos novos, né? Então, são cristãos, mas não exatamente aqueles cristãos da Igreja Católica, entendeu? Em Portugal foi introduzida no reinado de Dom João III em 1536. Né, as razões das denúncias eram várias ou variadas, né, desde os motivos religiosos, intelectuais até outros de ordem econômica, política e familiar. Muitas vezes os acusados eram comerciantes bem-sucedidos, né? Então, muitas vezes aquele pessoal que está fazendo o julgamento ali está de olho, né, por incrível que pareça, na riqueza daquele cara que vai ser morto, entendeu? Então, né, nós estamos de olho naquela riqueza. Então, aquela pessoa lá foi considerada culpado, é morto, né, e talvez a gente pode, né, ou comprar mais barato aí dos seus herdeiros, ou talvez esses herdeiros também com medo nos dê a terra daquelas pessoas lá, né, nos dê dinheiro daquela pessoa, né, faz uma doação aí, tipo assim, seu avô já foi morto lá na praça pública, então agora, né, você está do nosso lado? Ele, sim, estou do seu lado e tal, né, eu vi o tamanho da fogueira, né, então o que acontece? Existia isso aqui também, tá? Muitas vezes eram acusados comerciantes bem-sucedidos. Aí depois aqui, né, e aqui tem uma questão que é interessante aqui, certo? Sobre essa charge aqui, né? Então, o Galileu tentando mostrar lá sobre as questões que ele descobria sobre o espaço, então, mas a igreja tinha uma ideia já fixa, né? É desse jeito e pronto. Então, o Galileu falando isso pro bispo aqui, né? E o bispo já pensando o seguinte, né? O Papa aqui pensando, né? O certo é eu quebrar essa luneta na sua cabeça, você está querendo descobrir coisas demais. Certo, você está falando coisas absurdas aí, a igreja acha que é desse jeito e é assim, pronto. Né? Então era mais ou menos por aí, né? Ele tentando discutir suas descobertas, a igreja dizendo não tem nada, descobrir nada. Nós já sabemos o que precisamos e é assim, pronto. Tá? Pessoal, quero agradecer a todos aqui a participação, muito obrigado, né, pela atenção aí e espero ter passado os fatos sem ficar falando quem é que estava certo, quem é que estava errado. Nós, historiadores, temos que levar para o lado dos fatos, tá certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima.